Brasil perdeu uma posição no ranking das economias do mundo, foi superado pela Rússia. É um levantamento da Austin Rating que leva em consideração o desempenho da atividade econômica em cada país em 2025. E o Brasil, pela contabilidade do governo, encerrou o ano com um crescimento de 2,3%, com o PIB atingindo, em dólares, 2 trilhões 268 bilhões de dólares. Claro, quando há uma comparação entre países, é decisivo que se utilize uma moeda padrão, né? Porque senão há as distorções provocadas pelo valor de cada moeda e pelas valorizações e desvalorizações, apreciações e depreciações. Então o Brasil foi superado pela Rússia, inclusive com esse levantamento leva em conta dados do Fundo Monetário Internacional. Vale notar que, no caso da Rússia, há um elemento singular. O rublo teve uma valorização imensa no ano passado, valorização de quase 40%. E até porque, em razão das sanções, em razão dos 300 bilhões de dólares das reservas russas que foram surrupiadas, a Rússia tem exigido o uso do rublo em transações comerciais. E, claro, isso provoca demanda por rublo e relações comerciais externas, obviamente. E essa demanda valoriza o rublo. A valorização em 2025 foi de 40%. Então, isso explica a posição da Rússia. O problema, pois, do Brasil não é perder uma posição, porque há esse fator específico. Mas, sobretudo, a desaceleração observada no quarto trimestre, quando a economia brasileira andou de lado, 0,1%, sem andar de lado, não sair do lugar. E nesse aspecto, o que aconteceu no último trimestre, o Brasil despenca para a 39ª posição, ao lado da Colômbia e da Bélgica. E quando observamos o ranking de participação no PIB mundial, a economia dos Estados Unidos, nesse levantamento da Austin, com base nos números do Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos têm uma participação de 26% do PIB mundial. É um percentual imenso. A China aparece nesse levantamento 10 pontos abaixo, 16%. Também é uma participação imensa para um único país em todo o PIB do mundo, mas 10 pontos abaixo dos Estados Unidos. Depois, Alemanha, Japão e Índia. A Índia já superando o Reino Unido, e dá-se de barato que a Índia superará o Japão e a Alemanha em pouco tempo. Não só na participação global, no percentual de participação no PIB mundial, mas em termos de PIB absoluto. E a Alemanha fica em torno ali de 4%, enquanto o Japão, Índia e Reino Unido perto de 13,5%, o Reino Unido um pouco abaixo, mais próximo de 3%, a França 2,5%, e aí vem Itália com 2 e alguma coisa, Canadá, Rússia, Brasil na casa ali de 2%, e já abaixo de 2%, Espanha, Coreia do Sul, obviamente, Austrália e México. E isso está no World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional, e a elaboração é da Austin. É claro que quando há elevação do produto interno bruto, quando ele melhora, você tem
um sinal inequivocamente positivo. Mesmo assim, é preciso, e aí não se limitar a 2025, ou aos números desta década, ou deste quarto de século, mas é preciso observar um quadro histórico de movimentos do PIB e a relação da elevação ou redução do PIB com a economia das pessoas, com a prosperidade da sociedade, com renda maior ou menor capacidade de consumo, mais chances de não se endividar, mais chances de elevar o nível de consumo para algo acima dos itens que são vitais, né? Então, além da comida, na sociedade moderna, conseguir pagar a eletricidade, etc., até para poder conservar alimentos, o transporte para deslocamento, além daquilo que é elementar e fundamental e do que é vital, ou seja, comida, saber o quanto uma elevação de PIB dá às pessoas mais renda, mais capacidade de consumo, maior poder de compra. E essa análise nunca tem uma conclusão meramente de avaliação dos indivíduos, mas do incremento da economia geral. Se as pessoas consomem mais, se as pessoas compram mais, é óbvio que quem vende está vendendo mais. Se quem vende está vendendo mais, está também comprando mais de quem fabrica, de quem produz, de seus fornecedores. E a indústria, por sua vez, comprando mais dos fornecedores de matéria-prima, de insumos. A agricultura também demandará mais insumos, investirá mais. E o resultado disso é, primeiro, o Estado arrecada mais. E arrecada da única maneira saudável. Aumento de arrecadação saudável, aumento de arrecadação do Estado, só existe um. Só existe um. É, sem aumentar a participação relativa no PIB, o Estado arrecada mais porque a sociedade produziu mais. Mas a participação relativa do Estado pode ser a mesma ou até menor, mas ele tem arrecadação maior porque a economia cresceu. Quando o Estado aumenta a arrecadação porque aumentou sua participação relativa naquilo que a sociedade produz e consome, essa é a pior maneira de o Estado conseguir elevar sua arrecadação. Ele passa a ter uma participação maior na riqueza produzida, quando o único modo saudável de o Estado aumentar sua arrecadação é porque a economia cresceu, que o Estado, e aqui União, Estados, municípios, o Estado, sem aumentar sua participação relativa, arrecada mais, porque a produção é maior. E, claro, terá maior capacidade de investimento. Portanto, haverá retorno para a sociedade com investimentos. Isso no plano idealizado, idealizando as relações entre o Estado e a sociedade. As coisas não são assim. Hoje, quase tudo que o Estado arrecada é para pagamento de juros da dívida, para as despesas inevitáveis, que vão se tornar, inclusive, objetos de ameaças da situação financeira do Estado. Haverá cada vez menos até para despesas obrigatórias. E o retorno à sociedade, mesmo com arrecadação elevada, como dissemos ontem aqui, esse retorno é incompatível com o nível de arrecadação do Estado, com aquilo que a sociedade entrega ao Estado em forma de impostos, contribuições, taxas, tarifas. É incompatível. O que o Estado entrega é ruim.
ele perdeu a capacidade de investimento e, ao mesmo tempo, aumentou sua necessidade de arrecadação. E esse aumento de arrecadação não resultará em recuperação da capacidade de investimento. É um quadro dramático, esse quadro brasileiro. Esse é o cenário real, sem trucagens, sem falas demagógicas, sem politicagem. Esse é o quadro real. O plano real, que teve um efeito importante para estabilizar preços, mas por intermédio de uma dolarização informal da economia, a Argentina dolarizou, mas dizendo que estava dolarizando. $1, um peso. Os argentinos costumam mesmo olhar os sapatos nas vitrines, a mexerica no balcão, a carne no restaurante, raciocinando em dólar, pelo histórico de depreciação do peso. Se acostumaram a fazer as contas em dólar, até para terem uma medida mais realista do quanto as coisas estão custando realmente e do aumento do custo de vida. No Brasil, houve uma dolarização silenciosa. Nem na Argentina, nem aqui ela foi oficial, não houve dolarização da economia, como no Equador. O Equador acabou com a sua própria moeda e adotou o dólar. Um erro. Um erro que, aliás, o Milei sonha cometer na Argentina. Dolarizar a economia argentina. Perder soberania monetária. Isso é um erro gravíssimo, com preço muito alto. Mas no Brasil, essa dolarização silenciosa e, obviamente, informal, ela produziu a necessidade de atrair dólares, fazendo como para atrair dólares? Elevando a taxa de juros. A Selic passou a ser utilizada como atração para a moeda estrangeira, para moedas fortes, e com isso tentava-se manter um equilíbrio cambial, uma oferta de dólares que não levasse à depreciação do real. Só que não teve jeito. Em 98, o governo Fernando Henrique fez trucagens para evitar a desvalorização do real. Ganhou a eleição, foi reeleito. Fernando Henrique foi reeleito. Aliás, nem deveria ter participado da eleição, porque quando houve a mudança constitucional estabelecendo a reeleição, ele deveria ter dito, eu fui eleito no primeiro mandato com outra regra, então não vou concorrer à reeleição, que valha a partir do próximo presidente. Mas não, concorreu, ganhou, e aí em 99, comecinho de 99, início do novo mandato, há uma forte desvalorização do real, porque os dólares estavam fugindo, estavam indo embora. Mas o fato é que o PIB, ele é um elemento importante, ele é uma referência importante, mas ele não designa as condições de vida da maioria da população. Ele não significa necessariamente aumento da prosperidade, ou pelo menos do poder de compra, de aquisição, de um menor endividamento. O PIB do Brasil tem de crescer. Até porque o Brasil ainda tem uma população jovem muito grande. E todos os anos, centenas de milhares de jovens saem às ruas procurando trabalho. E é claro que o crescimento do PIB significa maior atividade econômica e mais demanda por força de trabalho. Quando há uma retração da economia ou um crescimento muito inferior ao crescimento dessa faixa de população que entra na idade de trabalhar, a chamada etapa produtiva da vida, então o crescimento
da demanda por trabalho, ele é muito maior do que o crescimento da oferta, mesmo havendo o crescimento do PIB, porque são crescimentos muito pequenos. O Brasil teria de crescer anos seguidos 6, 7, 8% ao ano. Anos seguidos. Ah, mas quem vai crescer isso? A Índia, a Indonésia estão crescendo. Ninguém espera. Quando a China, por exemplo, chegou a crescer 13%. O Japão chegou a ter um crescimento de 15% do seu PIB ali nos anos 70, início dos anos 80. Isso hoje é inviável. O Japão, se crescer 2%, solta foguetes. Né? Mas a Índia, a Indonésia, estão com crescimentos extraordinários e não é fácil manter isso. O Brasil tem plenas condições de crescer mais. No entanto, dentro do Banco Central, a ideia de crescimento econômico acima de 3%, pífios 3%, é vista como perigosa, uma ideia perigosa. Ah, isso vai gerar empregos. Haverá mais salários sendo pagos, haverá mais consumo. A oferta não acompanhará a demanda e a inflação vai subir. E quando o desemprego fica em 5% ou menor do que 5%, há pânico no Banco Central. Eles querem mais desemprego. Tem de ser 7% para cima. Eles se meteram, aparentemente, em um cárcere da cartilha. Tudo que importa é o nível de inflação. Mas a única maneira de o Brasil ter inflação sob controle é com mais oferta, porque a demanda já é achatada, ela é muito menor do que o potencial da economia brasileira. Muito menor. É preciso aumentar a oferta, e a oferta só aumenta com investimento produtivo. Mas quem vai investir na produção de milho, na produção de leite, na produção de arroz, na produção de carro, na produção de parafuso, no aumento do estabelecimento comercial, no aumento da fábrica, no aumento da área plantada? Se o sujeito olha e fala, peraí, eu posso pôr meu capital, em vez de produzir mais, ou ampliar o estabelecimento comercial, e ter de enfrentar folha de pagamento, concorrência, impostos, problemas estruturais, eu coloco esse dinheiro em títulos indexados a Selic e vou para a praia. Sem preocupação. Isso significa desinvestimento produtivo e, portanto, redução da capacidade de oferta. E aí qualquer sopro na demanda para cima, pressão inflacionária, uma demanda achatada, uma demanda deprimida, historicamente deprimida, inclusive por essa política de juros que deriva diretamente do Plano Real e daquilo que foi colocado como prioridade de política econômica. Agora, quando o PIB desce, quando o PIB diminui, o sujeito que não vê um cenário adequado para investimentos, ele está tranquilo. Hoje você tem um grande mercado de títulos, o mercado da dívida pública. E há o grande mercado de capital, ou seja, há o capital financeiro, o que ele coloca no mercado, que produto ele leva ao mercado? Capital. Ações de empresas. E aí,
o mercado de ações, que inicialmente, primordialmente, na sua gênese, é para garantir meios de financiamento para a produção, ele se torna um mercado fechado em si. As ações passam a ser comercializadas não para fomento da capacidade produtiva das empresas da economia real, mas são movimentos especulativos. O mercado de ações foge da sua base primordial. Isso é resultado daquela fusão a respeito da qual já nos referimos aqui, já tratamos disso aqui, que é a fusão do capital bancário com o capital industrial e a formação do capital financeiro. Agora, a grande parte da população, a redução do PIB tem consequências imediatas. Se a elevação do PIB não tem, porque não resulta automaticamente em maior capacidade de consumo, em mais poder aquisitivo, numa vida com menos sobressaltos, menos dívidas. E o Brasil hoje é um país de endividados. São dezenas de milhões de pessoas endividadas. E quando você considera os que estão ao redor, os filhos, o esposo, a esposa, você chega à casa de uma centena de milhões de endividados. Milhões de empresas endividadas. Um crescimento lamentável de pedidos de recuperação judicial. E qualquer declínio do produto interno bruto, ele tem consequências imediatas para o trabalhador, porque há menos oferta de emprego, menos demanda por força de trabalho, e aí isso leva à redução do salário médio, que quando há competição pela força de trabalho, as empresas elevam o salário oferecido, além de vantagens, plano de saúde, etc. É a concorrência pela força de trabalho. Quando a redução da demanda, quando há mais oferta de força de trabalho do que demanda, os salários oferecidos vão lá para baixo. E não por acaso, com décadas de crescimento ridículo, o Brasil viu o achatamento do salário médio. A perda do valor da força de trabalho no mercado. Não da riqueza que a força de trabalho produz, mas da sua remuneração. E lógico, menos renda, mais endividamento. Porque é preciso viver, é preciso comer, é preciso dar comida aos filhos, é preciso pagar as contas elementares, né? A eletricidade, o aluguel, o transporte. Essas contas são incontornáveis. E a redução ao mínimo de todo o resto. O que provoca mais depressão econômica. Deprime a economia. Mas isso afeta a grande massa. Mas poupa, claro, o sujeito que tem opções para o seu capital. Ele não precisa de uma atividade econômica elevada, a pleno vapor, para ganhar dinheiro. Porque ele tem um mercado de capitais. E particularmente o mercado de títulos, e ainda mais especialmente o mercado de títulos públicos. E finalmente, quando o PIB cresce, a economia cresce, há mais produção e até mais consumo, isso se dá com limites tais na ordem econômica brasileira que os resultados para a população são quase indiferentes. No máximo, fica uma situação provisoriamente estancada.
sem declínios, mas sem perspectiva de que as coisas melhorarão. E a desigualdade brutal, que no Brasil se manifesta de N maneiras, inclusive entre as regiões, entre os estados, entre as cidades, dentro das cidades, e, obviamente, entre faixas de renda, essa desigualdade nunca foi nem sequer enfrentada, mesmo quando há 4, 5 anos seguidos de crescimento do produto interno bruto. Mas ela é imediatamente ampliada, alargada, aprofundada quando há redução do produto interno bruto. E a perspectiva não é das melhores, porque é um Estado com perda de capacidade de investimento. Há N situações para que o Banco Central justifique a Selic nas alturas, que enriquece ou aumenta a fortuna de alguns, de muitos em termos absolutos, de alguns em termos relativos. E perspectiva de mais trabalhos na indústria, porque a indústria eleva muito o nível de salário. Quando há mais indústrias produzindo, demandando mão de obra, você tem imediatamente impacto no salário médio. E, infelizmente, até por outros fatores, como acordo com a União Europeia, etc., essa é uma perspectiva muito, muito distante.